3:9, que fala assim, 1 Coríntios 3:9, né? E diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que a gente aprende com essa palavra? Edifício de Deus sois vós. Igreja, eu vou estar falando um pouco sobre lado espiritual e material. Eu peguei como base, eu peguei estrutura, eu peguei alicerce, né? Primeiramente alicerce, estrutura, paredes, cobertura. Amém? Vou repetir. Eu peguei como exemplo alicerce, estruturas, paredes, cobertura. E é sobre essas partes que eu vou estar falando um pouco hoje. Iniciando, é claro, pelo alicerce. Quem já trabalhou em construção civil aqui? Amém. Pois é, quem já trabalhou em construção civil sabe, né, que muitas pessoas desanimam, desistem de suas obras, de fazer tanto uma construção quanto de continuar uma vida na presença de Cristo por causa do alicerce. Mas, pastor, por que alicerce? Eu vou dizer por que alicerce, funcionário. Alicerce, porque o alicerce, por incrível que pareça, ele é uma das partes da obra onde se mais gasta e onde não se vê resultado. Quando você está fazendo uma alicerce, você pode observar que você cava os seus buracos e ali vai todo o seu dinheiro ali dentro. Ali quando você põe 100 sacos de cimento, o pedreiro te liga e te fala: vai precisar de mais 50, você já desanima. A nossa vida é a mesma coisa. Muitas pessoas estão largando a vida de cristão por causa dessas coisas, dessas dificuldades. Mas quero dizer para você que toda obra, né, para ela ser bem executada, ela precisa de um bom alicerce. E depois desse bom alicerce, ela também vai precisar de uma boa estrutura. O que é uma boa estrutura? Pilares bons que sustentam esse templo que vai ser construído. Vocês observaram lá no livro de Juízes, Sansão, quando Sansão foi pego pelos filisteus, estava cego, ele pediu para que levasse ele até o templo e colocasse ele sobre o quê? Sobre os pilares de sustentação que segurava aquela grande obra, que era aquele palácio, sobre o qual ele derrubou. Deus pediu perdão a Deus dos seus pecados, colocou a mão sobre aqueles pilares, empurrou aqueles pilares, e sobre o qual veio cair sobre ele, matando ele e mais milhões de filisteus, porque aquelas estruturas eram o que segurava aqueles pilares, aquela obra. Então muitas vezes na vida da gente também, a gente sempre vai ter 2 ou 3 pilares centrais que seguram nossa construção, independente que tivermos outros do lado. Esses pilares, 2 pilares, se chama Deus, vida com Deus, e família. Esses 2 pilares são principais para que essa construção permaneça de pé, igreja. Amém? Será que vocês estão meditando nessa palavra? Porque depois que a gente falou de alicerce, depois da gente falar de estrutura, a gente também precisa de paredes. Por que paredes? Para que serve parede? Parede serve para cercar. Não é isso, igreja? Parede serve para cercar. E quando você cerca, independente de cercar, você vai precisar de quê? Porta. Automaticamente, paredes precisam de portas e precisam de janelas. Portas para entrar pessoas, janela para entrar algo, coisas.
Amém? Automaticamente você fazendo as janelas e as portas, elas precisam ser abertas e precisam ser fechadas quando no momento propício e no momento certo. Tem portas que você tem que abrir, tem portas que você tem que fechar. Você já viu que quando o sol, quando está muito quente, que vem uma chuva rápida, e aí você corre, fecha a janela para que a chuva não entre, automaticamente fechando a porta, para que a chuva não entre, automaticamente vai ter muito calor. Tendo muito calor, você corre lá e fala, eu vou abrir aqui um pouquinho a flecha da janela. Quando você abre um pouquinho a flecha da janela, ainda que entre o vento, você presta atenção que também vai entrar chuva. Pegou isso no mundo espiritual? Pega em nome de Jesus o que eu estou tentando dizer. E muitas vezes a gente tem que fechar essas portas. Muitas vezes a gente tem que fechar essas janelas. E falando depois de dizer sobre alicerce, estrutura, paredes, nós vamos falar agora sobre cobertura. Uma boa obra, no finalizamento de uma boa obra, ela precisa de cobertura. O que é cobertura? Por que precisamos de uma cobertura? Por que uma grande obra precisa de uma cobertura, uma grande cobertura? O que é cobertura? Cobertura é proteção. E essa proteção, para que venha proteger essa obra, é os pastores, é a igreja de Deus. Por isso nós precisamos da igreja, nós precisamos ter um lugar onde a gente vai, nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um mentor, um professor, alguém que nos instrua, alguém que nos ajude a ir para um caminho bom. Quando fala de caminhos, igreja, eu lembro muito a vida do Bruno, o goleiro Bruno, eu gosto muito de citar a vida dele, porque vocês podem observar que se ele tivesse tido uma boa cobertura, não teria acontecido o que aconteceu com ele, né? Mas ele teve uma mal cobertura. O que é essa mal cobertura? Más amizades ruins, pessoas mal ao seu lado, que em vez de te empurrar para um propósito, não eram pessoas que em vez de te convidar para ir para uma igreja orar, falar de Deus, do amor de Deus, ou pregar, não, eles te convidam para quê? Vamos farrear, vamos beber, vamos fumar, vamos prostituir. Então você está entendendo que precisa de uma boa, toda alicerce, toda obra precisa de uma boa cobertura. Por que essa boa cobertura? Para que depois, ainda que haja uma boa cobertura, um bom alicerce, uma boa estrutura, boas paredes, e não tiver uma boa cobertura, pode vir a desabar. Então, por isso, igreja, que nós possamos a cada dia, né, estarmos na presença do Altíssimo, para que nossa cobertura não venha ser, né, desprotegida, né, em nome de Jesus. Gostaria de estar deixando essa palavra, né, para nós, essa meditação, para que nós tenhamos uma família protegida, né, debaixo das mãos de Deus. Amém? Muito obrigado, né, por você estar ouvindo esse áudio, que esse áudio possa vir a edificar a sua vida em nome de Jesus.